Biders, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós vamos falar sobre um tema que é um pouco preocupante nos dias de hoje, mas para a literatura e para a criação de mundos, com certeza é algo que a galera curte pra caramba, está muito aí na literatura, na mitologia pop, nos filmes, nas séries, nos jogos que são doenças. E hoje nós vamos conversar um pouco e falar como criar o nosso sistema infeccioso, obviamente baseado nos sistemas de magias e como a gente pode utilizar desses conceitos para criar o nosso próprio. Beleza? Gostou da ideia? Quer saber mais? Então simbora! Quando nós falamos de sistema mágico, normalmente nós estamos falando do sistema das 3 leis de Sanderson. Então nós vamos chamar esse nosso sistema de sistema infeccioso. Mas quando a gente fala sobre os sistemas de leis, as leis de Sanderson, nós estamos falando do sistema onde nós temos o pesado, o suave, o racional e o racional. E esses 4 setores eles compõem as 4 tipos de categorias básicas dentro do sistema de magia. Então nós vamos utilizar um pouco sobre esses 4 e falar um pouquinho deles para quando for encaixar o nosso sistema infeccioso, também colocar dentro desses 4 pontos e assim fica mais fácil de entender e saber qual é a melhor maneira de usar um ou usar outro dentro do nosso mundo fantástico. O primeiro é o pesado racional. O pesado racional basicamente quando a gente fala de pesado, ele mostra o quanto você quer mostrar do seu sistema, o quanto os seus leitores, os seus jogadores, as pessoas que estão consumindo o seu sistema, eles conhecem e entendem do seu sistema. E o racional corresponde ao quanto as pessoas elas podem pegar essas ideias, entender e poder fazer uma prospecção do futuro, fazendo alguns raciocínios lógicos para poder entender. Quando você for criar um sistema infeccioso do tipo pesado racional, eu sugiro se você estiver utilizando de uma coisa um pouco mais pro sci-fi. A galera que gosta de sci-fi, esse tipo de público, ele gosta desse tipo de conceito, esse tipo de contexto, porque eles gostam de entender e fuçucar e criar essas teorias e fazer as suas indagações e as suas resoluções. Então, se você for escrever alguma coisa um pouco mais pro sci-fi, eu sugiro você utilizar um pouco mais do pesado, um pouco mais do racional, porque assim os seus leitores, o seu público-alvo vai gostar mais daquilo que você está criando. Então nós temos agora o pesado irracional. O pesado, como eu já falei, é o quanto o seu público vai saber, o quanto ele vai estar sabendo a profundidade do seu conteúdo, a profundidade do seu sistema. E o racional é quando o seu sistema ele não é muito bem claro. Eles entendem como funciona, porém eles não conseguem fazer algumas projeções do futuro. Se você for criar esse tipo de sistema, eu sugiro você fazer em histórias que podem tanto entrar no sci-fi quanto numa fantasia. Porém, o objetivo máximo dessa doença seria mais você criar uma trama, um mistério, tensões, emergências, porque esse tipo de sistema causa esse tipo de situação. Então eu sugiro que caso você for seguir por essa linha desse tipo de sistema, eu sugiro caso você queira criar esse tipo de história. Já o suave racional, o suave, o seu público não vai saber muito a fundo como funciona o seu sistema, mas o pouquinho que ele sabe, ele já consegue criar algumas projeções. Caso você queira seguir esse tipo de sistema, eu sugiro, caso você queira fazer uma história um pouco mais pro sci-fi ou fantasia, mas tanto faz um ou outro, porém a doença ela não é necessariamente o conflito maior da sua história. Ela existe, ela é um problema que você precisa resolver, porém não é algo que você precisa necessariamente finalizar, alguma coisa que você precisa de uma cura. Seria mais ou menos um caso de um Resident Evil, por exemplo, onde o seu objetivo é eliminar aquelas pessoas que têm aquela doença, ou explodir a indústria, ou fazer com que aquilo não se propague. Mas não necessariamente entender o funcionamento por trás da doença, buscar uma cura propriamente dito. Beleza? E o suave e racional, o suave, o seu público não vai entender muito como funciona a sua magia e por causa disso ele também não vai conseguir fazer as suas projeções futuras. Esse é um que é o mais difícil de fazer quando a gente fala sobre sistema infeccioso, porque ele é mais fácil de se criar deus ex machina. Esse tipo de sistema, seja ele mágico, de poderes, de infecção, ele é mais focado quando realmente a doença ela existe no mundo, porém ela não é o parâmetro principal, é apenas mais um obstáculo que você quis colocar.
Então, se você não for colocar muito a fundo essa doença, ela simplesmente for algo a mais que você queira construir, por exemplo, uma doença que está assolando um vilarejo e os seus jogadores vão até lá, ou seus protagonistas, eles passam por algum local que é assolado por alguma doença, tudo bem ser uma coisa irracional e suave, porque não necessariamente é um conflito importante para a resolução de uma história, mas sim para o desenvolvimento de um ambiente ou o desenvolvimento de um personagem. Então, mas todos eles são possíveis de se criar utilizando esse tutorialzinho que eu vou trazer para vocês, porém é o quanto vocês vão querer aprofundar num ou aprofundar no outro a partir desses 4 pontos dentro do nosso sistema infeccioso. Mas agora vamos para o passo a passo da nossa construção do nosso sistema infeccioso. Eu não vou entrar muito nos detalhes bioquímicos, medicinais, de ciência, para não ficar muito chato e muito difícil. Então nós vamos pegar alguns pontos que eu acho mais importante para você construir, seja pesado, seja suave, racional, irracional, não importa. São alguns passos que seria interessante você pensar minimamente para deixar o seu sistema mágico, nesse caso, sistema infeccioso, um pouco mais profundo e muito mais interessante para a história que você vai criar. Beleza? Então, bora lá! Passo número 1. Organismo. Sim, você tem que pensar qual é o causador da sua doença. Ele é um vírus, uma bactéria, um protozoário, um fungo, um verme, né, um helminto, como a gente gosta de dizer, ou alguma outra coisa mais autoral, um verme espacial, alguma substância, alguma proteína, algum tipo de veneno. Qual é aquilo que vai causar a sua doença? E é importante você pensar um pouco quando você for criar a sua doença, mais especificamente nesse primeiro passo, porque alguns outros passos são interessantes você já ter isso mais fechadinho. Como, por exemplo, a contaminação, alguma profilaxia, é importante a gente saber isso. O ilegal é também a questão de você entender como funciona outros parâmetros. Por exemplo, se você coloca um vírus, algum tipo de tratamentos, alguns tipos de manifestações, se são bactérias, alguma forma de obtenção, se são alguns fungos, algumas formas de descrição de ambiente onde você pode encontrar esse tipo de coisa. Então é interessante, quando você for criar a sua doença, faça uma pesquisazinha rápida, entender mais ou menos como funciona o seu agente patológico, para saber mais ou menos como que você pode criar algumas modificações. Porque, obviamente, como você está criando o seu próprio mundo, você pode criar um supervírus, uma hiperbactéria, um fungo multicelular, pluricelular, vermes gigantescos ou microscópicos, vai daquilo que você quiser criar. Mas eu trago para vocês o primeiro ponto, que é esse organismo, para você entender e com isso pesquisar um pouquinho para poder criar algumas características interessantes. Obviamente, você pode criar os seus próprios agentes etiológicos que não tem problema nenhum. Mas, obviamente, pesquisar um pouquinho sempre é muito bom, porque já existem alguns seres muito incríveis onde você pode mesclar ou até mesmo fazer umas pequenas alterações, beleza? Então, primeiro passo, pensar no seu organismo ou qual vai ser o causador da sua doença. Passo número 2, contaminação. Agora você vai dizer para mim qual é a forma que você utilizou para a contaminação, como que fez com que esses organismos chegassem até um, até outro, fazendo com que a doença se espalhe. Pode ser água, pode ser comida, pode ser toque, transfusão de sangue, mental, elos energéticos, ou algum animal que fez algum ponto ou outro, ou alguma coisa um pouco mais autoral. Está aberto a todos os tipos. É interessante você pensar também como os organismos que você escolheu na etapa anterior, eles fazem essas contaminações, porque isso te ajuda na hora de entender alguns certos pontos, na hora de construir a sua história. A contaminação é muito importante você ter um certo controle sobre isso, um certo conhecimento sobre isso, porque você pode causar alguns tipos de alguns buracos. Porque, por exemplo, se a contaminação é feita pela água e acontece algum outro tipo, você pode criar algumas certas incongruências. Ou se por acaso ela é contaminada a partir do toque, algumas profilaxias também são interessantes. Então, a contaminação é bem importante para você saber a taxa de espalhamento, como por exemplo, que nós vamos abordar no tópico 4, que fala sobre as taxas, mas é importante você entender um pouquinho sobre como funciona essa questão da contaminação, onde pode ser de diversos tipos diferentes. Obviamente, como você já pesquisou anteriormente um pouquinho sobre os seus agentes para poder criar qual é o organismo que vai fazer isso, a contaminação ela vai estar diretamente ligada a esse ponto. Então vai ser bem mais fácil, porém é bem interessante você também pensar como isso pode influenciar na sua história ou na premissa do seu capítulo, do seu livro, do seu conto, da sua campanha, para saber o quanto essa contaminação pode ser interessante fazer de um tipo ou fazer de algum outro tipo. Vamos agora para o número 3, que são os hospedeiros.
Basicamente, nós temos dois tipos de hospedeiros: os hospedeiros definitivos e os hospedeiros intermediários. Sem entrar muito nos profundos, obviamente, você vai ferir alguns conceitos biológicos, então, assim, eu, biólogo, eu sei, você que também sabe, é só para a gente entender a questão da produção de uma doença. Obviamente, se você quiser utilizar de um sistema muito mais pesado e realmente trabalhar essa questão de definitivo e intermediário, fique na sua vontade e eu ficaria muito feliz se você usasse. Porém, de uma forma geral, como que funciona? A parte do definitivo com seria a pessoa ou o ser que recebe aquela doença e finaliza. A doença gera nele. E o hospedeiro intermediário é aquele ser que vai transmitir de um ser para o outro. Beleza? Obviamente, existe também o hospedeiro acidental, que você poderia colocar de uma maneira interessante, que seria basicamente um ser que pegou a doença, mas não deveria pegar. Seria mais ou menos como existe um ciclo da doença, onde tem o hospedeiro A e o hospedeiro B, só que, por acaso, por algum motivo, surgiu um hospedeiro C, porque ele entrou naquele ciclo. O ciclo biológico do animal não prevê a contaminação com aquele hospedeiro C. Mas, acidentalmente, ele também se tornou um hospedeiro. Beleza? Mas também existe um outro tipo de hospedeiro, que é um hospedeiro paratênico ou hospedeiro de transporte, que não entra muito ao caso agora, que também não é muito importante de abordar esse tipo de hospedeiro, beleza? Então, quando você for pensar no seu hospedeiro, pense como seria uma forma interessante de, se vai ser uma transmissão por algum outro tipo de via, algum tipo de animal que faça essa transformação, esse transporte, você pode pensar quais seriam os possíveis hospedeiros dessa doença. Ou até mesmo, se você tem a busca por alguma coisa e o hospedeiro ser também é hospedeiros definitivos, ótimo, perfeito. Mas basicamente seria, caso você precise, hospedeiro definitivo e hospedeiro intermediário. Caso não precise, seja uma coisa mais direta entre ser humanos e ser humanos, não precisa pensar nesse ponto, é simplesmente uma ação direta entre um ser humano e outro. Beleza? Vamos agora para o número 4, que são as taxas. As taxas, basicamente, elas não interferem diretamente no seu sistema infeccioso. Ele está mais diretamente ligado à parte da sua história. Mas como você já está criando seu sistema infeccioso, então já vamos colocar a mão na massa e com isso vai ajudar você a também manipular algumas outras ideias para construir a sua história que está girando em torno desse sistema infeccioso. Beleza? A infecção basicamente é a penetração e o desenvolvimento ou multiplicação de um agente etiológico no organismo humano ou animal, podendo ser um vírus, bactéria, protozoário, vermes, etc. Seria basicamente o quão fácil é do organismo entrar na vítima e se espalhar. O próximo é a infestação, que é o alojamento e desenvolvimento de seres que estão nas vestes dos seres humanos ou animais. Seria basicamente o mesmo que o anterior, mas voltado a seres que transportam mais essa doença. A taxa de letalidade, que expressa o número de óbitos em relação a determinada doença ou fato. Basicamente é o nome que se diz se ela é letal ou não. E a morbilidade, que expressa o número de pessoas doentes em relação a uma doença ou população. Basicamente é o quão fácil da doença se espalhar e o quão é fácil você pegar essa doença. Então essas taxas, elas não servem necessariamente para você produzir o seu sistema. Obviamente, entender vai ajudar bastante, mas basicamente isso serve mais para você desenvolver a sua história e na hora que você for construir o seu sistema infeccioso e colocar dentro de algum contexto, você saber lidar melhor na parte da sua narrativa. Número 5, sintomas. Esse agora é o momento mais delicioso pra gente, World Builder, porém é a parte mais preocupante. Por que delicioso? Porque agora você vai cair de cabeça. Você vai colocar sintomas pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Mas por que é tão perigoso? Porque você pode perder um pouco a mão e não ficar tão lógico e não tão fantasioso ao mesmo tempo. Ou seja, cuidado com alguns sintomas que você for criar, porque dependendo do jeito você pode estar fazendo alguma coisa tão estupidamente letal ou tão fraquinho que vai perder um pouco a graça dentro do seu mistério. Então, dose um pouco aqui, um pouco ali. Ah, mas a minha história é de fantasia, eu quero fazer uma doença que deforma e cria umas mutações. Perfeito, pode fazer isso, não tem problema. Mas saiba dosar a partir da premissa da sua história. Se é uma mais sci-fi, contenha-se um pouco. Se ela é mais para fantasia, pode aloprar. Se ela é um futurista ou se é alguma coisa que você queira criar mais pro irreal, ok, perfeito. Mas saiba que os sintomas têm que estar conectivamente com a premissa da sua história e com, principalmente,
o gênero daquilo que você quer criar. E o sexto e último tópico é a recuperação. Não necessariamente a sua doença existe uma cura, mas caso tenha, seria interessante você pensar um pouquinho como você pode fazer esse tratamento. Quando a gente fala sobre tratamentos, a gente pode abordar diversos pontos diferentes, principalmente na área de medicina, mas eu vou trazer alguns pontos importantes que podem ser um ponto de partida para você. Primeiramente, seria amenizar sintomas, destruir micro-organismos e fazer com que ele pare de se desenvolver dentro do seu corpo. Então, esses são os principais 3 pontos das principais formas de vias metabológicas dos medicamentos. O primeiro seria diminuir a quantidade de organismos que tem no seu corpo, ou seja, matar realmente os organismos, fazer com que eles parem de se desenvolver e de crescer, e também pare de fazer a infecção propriamente dita, e obviamente diminuir os sintomas para que você não morra a partir daquele sintoma que já foi desenvolvido. Beleza? E fazendo parte também da recuperação, nós temos a profilaxia. A profilaxia basicamente é uma forma que você tem para fazer que você não pegue a doença. Pode ser de uma forma tradicionais, como a prevenção propriamente dito, vacinas, alguns tratamentos, destruindo os animais que fazem a certa proliferação. Então, diversas formas que, dependendo da forma de contaminação da sua doença, você pode também pensar na profilaxia a partir dessas contaminações. Beleza? Então, pessoal, é isso que eu quis trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz uma enquete recentemente no YouTube perguntando se vocês estavam afim de algumas lives. E pelo que eu vi, vocês estão afim. Então, a partir do mês que vem, eu vou fazer lives toda a semana. Então, eu vou alterar os dias que vão ser postados os vídeos para que entre as nossas lives também. Eu vou deixar tanto no Instagram quanto no YouTube quais serão os dias, horários e os temas que eu vou abordar dessas lives, onde vocês vão criar muitas coisas comigo e a gente vai criando vários materiais e vai utilizando diversas formas diferentes e diversos pontos diferentes. E também vou deixar na descrição do episódio, novamente, o link para o Discord, porque assim você vai poder entrar em contato comigo bem mais fácil a partir do Discord, e também vou começar a criar alguns conteúdos, algumas sketches, algumas enquetes, na verdade, também para a gente poder interagindo mais no Discord também, beleza? Usem a abuso das suas criações e deixem seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!